Pessoal, então bora dar início aqui às nossas perguntas de revisão para a recuperação. Então eu vou ler com vocês as perguntas e depois explicar as respostas, tá? Essa aqui são 5 perguntinhas, pessoal, que vão resumir o tema da nossa recuperação. São todos os temas que caíram no primeiro bimestre, tá? Então tá tudo resumido aqui nessas 5 perguntas que eu vou explicar para vocês, ok? Então vamos lá, número 1, pessoal, o que que estuda a história? Nós vimos lá no primeiro bimestre, tá? Qual que é o que que estuda, afinal de contas, a nossa ciência história? História é a ciência que estuda as ações do ser humano no tempo. Sendo assim, todos os seres humanos fazem a história acontecer, desde as figuras mais importantes até as pessoas mais simples da sociedade, como professores, pais, alunos, coordenadores, não importa a profissão ou o papel na sociedade. Então, pessoal, a história não é feita apenas por reis, por governantes, por grandes líderes, né? Por pessoas que são tidas como heróis, certo? Com grandes personalidades aí. A história ela é feita por mim, por vocês, por todo mundo, ok? Existem diversos setores da história que vão estudar figuras importantes, vão estudar a cultura, né, a cultura que é construída na nossa sociedade, que todos nós fazemos. Ok? Então todos fazem história, sendo assim, tá? Todos os seres humanos. Quais são as ferramentas para estudar história, pessoal? Então a história ela se utiliza, nós já falamos desde o bimestre passado, né? Ela se utiliza dos vestígios deixados pelos seres humanos, são as chamadas fontes históricas, ou seja, tudo que o ser humano produz. Podem ser pinturas, roupas, documentos, fotografias, relatos orais de lendas, mitos, contos, entre outros. Então tem fontes de mídia, fontes de imagem, fontes de fotografia, pinturas rupestres, né? Tudo que é produzido pelo ser humano, que é fruto do ser humano, que é ele quem produz, é tido como fonte histórica, tá? A história também, pessoal, para poder se situar no tempo, poder se entender no tempo, ela divide o tempo de acordo com os períodos, com grandes acontecimentos em ordem cronológica. Então a gente tem a pré-história, que é o que a gente viu no primeiro bimestre, a Idade Antiga, com os primeiros povos, civilizações, a Idade Média, que a gente vai ver lá no sétimo ano, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a nossa atual, beleza? Número 3, caracterize a pré-história. A pré-história pode ser dividida em 2 períodos: o Paleolítico, marcado pelas pequenas comunidades que eram nômades, né, então migravam de um lugar para o outro, vivendo da caça e da coleta, enquanto o período Neolítico é marcado pelo surgimento da agricultura, pessoal, e consequentemente pelo sedentarismo. A pessoa ficava, as comunidades se estabeleciam num lugar só, né, ou seja, passaram a se estabelecer nos lugares onde era possível praticar a agricultura, surgindo assim as primeiras civilizações, a do Egito Antigo e da Mesopotâmia, marcando a chamada Revolução Agrícola. Então, quando surge a agricultura, a gente marca ali o período do Neolítico, né, chamada Revolução Agrícola. 4. Caracterize os povos da chamada Crescente Fértil. Vamos lá. Os povos da chamada Crescente Fértil eram povos cujas terras eram banhadas por rios, que tornava a terra extremamente fértil. Nela se estabeleceu a civilização egípcia, que graças ao rio Nilo permitia a atividade econômica e com suas cheias regulares garantia a estabilidade e o domínio político dos faraós, cuja alma podia voltar ao corpo caso mumificado, né, caso preservado, embalsamado, e aí o seu corpo voltava para a sua alma voltava para o corpo, caso ele estivesse ali em perfeitas condições, bem conservado, ok? Essa era a crença dos povos egípcios. Outros povos que viveram na região da Crescente Fértil eram os povos da Mesopotâmia, cujo território era banhado pelos rios Tigre e Eufrates, no atual Oriente Médio. Uma grande marca foi a criação do primeiro código de leis escritas, pessoal, ordenado pelo imperador Hammurabi da Babilônia. Número 5. Caracteriza os povos da Grécia Antiga. Os povos da Grécia Antiga eram povos que se estabeleceram na região da Península Balcânica e viviam em cidades-estados independentes, mas com traços da cultura em comum, como a crença em deuses, a língua, as Olimpíadas, a divisão social. A cidade modelo, pessoal, era Atenas. Era Atenas, onde em determinado período surgiu-se o sistema político que é a base para muitos governos atuais, que vocês já sabem qual é, nós já falamos, que é a democracia, onde os cidadãos podiam participar das decisões políticas, ok? Então essas foram as 5 perguntinhas para revisão da prova de recuperação, ok? Qualquer coisa, mandem suas dúvidas para mim e bom estudo.